Olá, muito boa tarde para você. Não é que está começando mais um Entre Família aqui na sua TV Novo Tempo? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Um cantinho no seu coração, sempre na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, no tablet, na TV aberta. E ao meu lado, você sabe que ela está aqui também, né? Suzane, muito boa tarde, Suza. Muito boa tarde, Cris. Mais uma vez aqui, com muito prazer, né? Com muita alegria no meu coração. Boa tarde para você aí de casa. Vamos junto. Hoje o tema ele vai trazer bastante reflexões, né? Ontem, quando a gente anunciou o programa de hoje, a gente até comentou sobre você compartilhar com a sua família. Vamos estender o convite aí para falar sobre esse assunto. De repente, um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa super querida que você queira compartilhar esse conteúdo. O momento é agora, né? E hoje a gente traz uma boa notícia. É possível sim vencer o alcoolismo, viu? Verdade, tá aí o tema. Se você não viu o finalzinho do programa de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Muitas pessoas têm essa dependência, não é fácil, né? A gente tem, inclusive, vai ter um conceito sobre a Organização Mundial da Saúde do que é a pessoa que está, porque muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade em admitir que está nessa situação de dependência química. Só quem teve justamente alguém nessa situação sabe da luta que é, né? Porque justamente dependência química, algo químico no corpo, e a pessoa tem essa dependência para poder viver. Mas aqui no Canal da Esperança a gente vai dar uma linha justamente para como a gente poder abordar, como que funciona, e a gente tem inclusive a pergunta do dia, Suzane. Essa questão da abordagem é muito importante porque a gente sabe muito bem que quanto mais eles oferecem ajuda, fica pior. Então, que tipo de abordagem poderia ser essa? Essa pergunta do dia que o Cris está falando é a seguinte: se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, né, já fica aberto, qualquer que seja a sua questão. Mas se você tem alguém aí na sua família, um parente, um familiar, um amigo, como que você lida com essa situação? Conta aqui pra gente, compartilha um pouquinho. Se não quiser colocar o nome, fica à vontade. Pode mandar como anônimo, como anônima. E o nosso WhatsApp já está aberto para você. Fácil, fácil. DDD 12 98315 0249. E lembrando, né? Se você não quiser se identificar, não tem problema algum. A nossa especialista vai estar sentadinha no seu sofá para você abrir o coração. Mas coloca, tá? Se você não quer que saia o seu nome, olha, não gostaria de colocar o meu nome. A nossa equipe vai justamente preservar, porque a ideia é te ajudar, tá? Ser um programa aqui que você possa abrir o coração. A gente não tem um departamento comercial, ou seja, um nicho que dependa desse contexto, né? Então aqui não tem nada. A gente está falando desse assunto justamente para poder te ajudar. A gente faz um intervalo e volta rapidinho, né, Suzane? É isso aí, não sai daí não. Entre Família só está começando. Entre Família está de volta. Que bom ter a sua companhia aqui junto com a gente. Hoje vamos falar de um assunto delicado, porém vamos mostrar muita esperança para você nessa conversa. Afinal de contas, né, Cris? Temos uma especialista aqui no assunto. Verdade, eu já estava aproveitando, bati um papo, né? Uma pessoa simpaticíssima, ela que já conhece aqui a Rede Novo Tempo de Comunicação, aqui conosco, então ela já está ambientada aqui, mas volta o efeito bumerangue de quem que a gente gosta, né? E na verdade tem propriedade para sentar do teu ladinho, para que você possa abrir o seu coração. E é com muito carinho que a gente recebe aqui a Maísa Bertazzo, tomara que eu tenha acertado o seu sobrenome foneticamente, ela que é especialista em dependência química, pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Campus Campinas, atua também numa casa de passagem para dependentes químicos em Cosmonópolis, é isso? Cosmópolis. Cosmópolis. Ô, Cosmópolis, por favor, povo, errei aqui, mas eu amo Você já passou por Cosmópolis? Já passei. Antes de Arthur Nogueira, indo ali para então já tive lá do ladinho, só faltou alguém da cidade me convidar para dar um pulinho aí, tá? Feijãozinho novo a gente gosta por demais, vai dar tudo certo. Mas vamos lá, né? A Maísa está por aqui e ela batendo um papo muito especial aqui nos bastidores, tenho certeza que vai ser uma tarde de aprendizado de um assunto tão necessário na nossa sociedade, né? Maísa, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, gente. É muito bom estar aqui com vocês de novo, com um assunto de bastante relevância, né? Acho que é necessário bater esse papo e colocar para as pessoas que não têm obrigação nenhuma em saber sobre o alcoolismo, né? Como é que funciona, que tipo de doença a gente está tratando, né? Então, acho que é legal esse nosso bate-papo. Maísa, que bom que você está aqui com a gente, você que tem uma larga experiência nesse assunto, né? Atua diretamente com pessoas nessa situação. Eu gostaria de perguntar, quando uma pessoa é considerada, então, alcoólatra ou alcoolista, não sei qual é o termo, você já poderia me corrigir se eu estiver errado. Seria o quê? Etilista agora. Etilista? Isso, nós somos o alcoólatra, depois o alcoolista, agora somos etilistas. Por curiosidade, então, antes da minha pergunta, esse termo mudou por alguma... Não tem uma razão, apenas foi se passando o tempo, agora chama-se etilista, na verdade. Então, vamos usar o termo correto. Quando uma pessoa é considerada etilista?
Quando o fator do uso do álcool deixa de ser apenas de maneira recreativa, ou seja, quando começa a interferir no dia a dia da pessoa, né? Abre mão das responsabilidades, se torna fundamental tanto a bebida quanto as demais responsabilidades que deixam de caber na sua vida, ou seja, ele pessoalmente já não tem mais responsabilidade consigo, com a família, com o trabalho, é uma doença biopsicossocial. Acho que é importante a gente tratar que trata-se de uma doença que não é uma doença de moral, que as pessoas têm o hábito de falar que o etilista ou o alcoólatra, ele bebe porque não tem vergonha na cara, porque sabe que não pode, é o único na casa, ou puxou para fulano, para ciclano. Não é uma doença de ordem moral. Ele é um transtorno, está classificado na lista da psiquiatria. No CID da psiquiatria tem lá o CID-10, tem lá o F10, que classifica o etilismo como transtorno de saúde. Né? Então, ele faz isso. Existem pessoas que começam muito cedo no álcool, mas não temos, né, assim, tipo uma droga de porta de entrada. É o etilista, é o álcool que vem primeiro, é outra substância. Nós não temos uma droga de porta de entrada no mundo inteiro. Né? Apenas assim, existe um teste para a pessoa saber se ela é ou não, se vai ser ou não usuário crônico. Nós temos 2 tipos de usuário, o social e o crônico. O social é aquele que vai tomar um dia, vai tomar, tipo, numa segunda ou num sábado, vai conseguir tocar a sua vida, tá? E não depende disso. O outro é aquele que toma todos os dias, manhã, tarde e noite, e não dá mais conta das suas responsabilidades. Que é o crônico. Que é o crônico, exatamente. E para essas pessoas, só com acompanhamento, então, para que elas consigam vencer? Assim, para nenhuma doença de dependência química, seja ela de álcool ou de outras substâncias, não existe cura, tá? Então, se você é usuário social, você não tem a predisposição genética que os crônicos, os compulsivos têm. Então, a ideia é, para algumas pessoas, porque primeiro, admitir que você é um paciente etilista é muito difícil, tá? Porque às vezes na sua casa, vamos dizer que são 4, 5 pessoas, toma um dia ou outro, um pode se tornar. E os outros não. Mas como existe um teste? Não. Teste é a prevenção, não fazer uso. E achei muito legal o que você falou, né? Porque assim como o cigarro também, né? Tipo, vou fumar todos os dias ou dia sim, dia não, ou uma vez por semana, cada dose tem o seu efeito e tem as suas consequências, né? Mas eu diria que, às vezes, você vendo até esse contexto, a pessoa lida com uma certa roleta russa em mãos, né? Quando ela assume socialmente, só socialmente vou beber uma vez ou 2 por semana, ela nunca sabe se ela tem essa predisposição, acaba sendo uma roleta russa, por mais que ela tome algumas doses, tem suas consequências. Mas se ela tem essa predisposição, a coisa avança e ela não tem controle sobre isso. Não existe controle. Não tem, porque o sistema nervoso central, ele pede mais, entendeu? Por isso que algumas pessoas, às vezes, porque assim, a maioria dos etilistas não gostam de beber nessa quantidade. Pouca que você fala, né? Não, muito. Muito? Muito, porque também incomoda. Incomoda porque você começa a ter problema de saúde, você começa a não ser um bom filho, um bom pai, um bom companheiro de trabalho. Eles não gostariam, mas não conseguem ter controle. Não consegue, porque não tem controle. Né? E como não tem cura, a pessoa precisa de ajuda. Quando você fala que não tem cura, significa que, ao passar pelo processo de acompanhamento, de tratamento, que é o trabalho que você faz, eu não sei como que a gente pode colocar, qual palavra, né? Se é resgate. Reabilitação. Reabilitação, acho que é a melhor palavra, né? Essa pessoa reabilitada, ela vai ficar e ela vai ter que, todos os dias, esse esforço de se manter livre do álcool. Realmente, é assim, ó, por exemplo, Narcóticos Anônimos e Alcoólatras Anônimos, eles dizem que é só por hoje. Então, hoje eu não vou mais usar. Né? Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa de internação. Internação acontece em últimos casos, tá? Existe um trabalho na saúde aqui no Brasil, que são os CAPs, são Centro de Atenção Psicossocial. Então, tem o infantil, o adulto e o AD, que é o de álcool e droga. Né? Então, a pessoa pode procurar, porque assim, como você oferece ajuda para alguém? Mostrando de maneira muito sucinta, porque assim, é difícil o etilista ou dependente de qualquer substância aceitar que ele perdeu o controle da sua própria vida. Então, você apontar o erro do outro
é complicado. E afasta. E a aceitação é pior ainda, né? Porque ele não está enxergando o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está fazendo, mas ele não enxerga. E se ele enxerga naquele momento, ele não vai aceitar. Então, o primeiro passo, a pessoa vai se aceitar. E você, porque todas as vezes que nós invadimos, de alguma maneira, tentando pontuar o outro, incomoda. Né? Então, você vai oferecendo ajuda. Olha, está em excesso. Né? Olha, você perdeu o dia de trabalho. A maneira com que você conduziu a educação do nosso filho não é o ideal. Entendeu? Você vai mostrando algumas situações. E isso nós estamos falando de um uso moderado para compulsivo. Porque a partir do momento que ele se torna 100% dono de uma bebedeira, de chegar, de cair, de não conseguir entrar no portão, aquela coisa extremamente crônica, né? Quando ele não responde mais por ele, aí nós estamos falando de outros tipos de terapia. Né? Dentro do serviço de atenção psicossocial nos municípios, que são os CAPs, que normalmente as pessoas podem procurar pela saúde mental, essas pessoas estão especializadas, capacitadas para atender esse paciente. Né? Porque nós temos no Brasil vários tipos de tratamento, mas para cada um tem que ser oferecido a maneira com que ele vai trazer a demanda dele. Nós viemos de culturas diferentes, educações diferentes, e por que vamos fazer uso também de maneira diferente. Isso é sensacional. Cada um tem os seus vetores e cada um tem que se tratar de forma personalizada. Exatamente, tem que ser individual. E falando em tratamento individual, já a gente volta aqui com a Maísa para a gente poder bater um papo. Você continua mandando sua pergunta, não importa se for de forma anônima, mas mande. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouquinho dessa rede de apoio do Alcoólicos Anônimos. Tem uma matéria muito especial, tem um VT muito especial para você mergulhar um pouquinho e entender por quê. Porque nós somos a grande rede de apoio da sociedade. Né? Então, só quando o filho do outro é maconheiro, quando o meu filho é dependente químico. Por que esse termo muda? A gente tem que tirar do nosso olhar e olhar o outro sempre podendo ajudar. A melhor forma é conhecimento. Conhecimento liberta para nós sermos uma grande rede de apoio. Pode rodar. Eu sou o Cardoso, um alcoólatra em recuperação que só por hoje não bebi. A minha vida antes do AA foi muito complicada, né? Eu comecei a beber aos 28 anos de idade e esse período foi durante 15 anos da minha vida, onde eu só tive derrotas, né, no alcoolismo. Aquele começou com uma alegria, no final acabou sendo algo assim muito deplorável, vamos dizer assim. Seu primeiro gole foi aos 28 anos? 28 anos. E eu fui parar de beber só aos 43. E nesse período todo, uma época em que se tentou de tudo para que eu parasse de beber, né? Um pastor fazia oração na minha cabeça, um padre me benzer, centro espírita, várias coisas. Mas nada era conseguido. Eu cheguei no fundo do poço mesmo, e aí convidado por um companheiro que já fazia parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ele me trouxe literalmente pela mão para cá. E o que mudou na sua vida quando você entrou aqui? Tudo mudou. E eu recuperei dignidade, recuperei respeito, eu recuperei amor próprio. Depois que eu entrei na área, tudo ficou diferente, porque quando eu parava de beber, na época eu bebia, e a família falava, agora vai, né? De repente, eu estava bebendo de novo. Então aqui dentro foi que eu percebi que é só por hoje eu não vou beber, ficou mais fácil, porque nunca mais é muito tempo, né? Então é só por hoje. Hoje eu não bebi, graças a Deus. É melhor pensar então um dia de cada vez. Só por hoje. Eu consegui chegar agora, hoje, aos 29 anos de sobriedade. Uma das estratégias da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos é o apadrinhamento. Todos que chegam e permanecem escolhem um padrinho que o acompanha durante toda a jornada. Eu participo das reuniões, tudo direitinho, mas às vezes tem algo que eu não quero, vamos dizer assim, dizer na reunião por algum motivo. Eu chamo meu padrinho, vou para um outro lugar aqui dentro, e lá eu sento e eu converso, e ele me apadrinha, me mostrando o caminho a seguir, né? E você é padrinho de alguém também? Eu perdi a conta. Tem bastante afiliado. O apadrinhamento é a parte mais importante daqui, né? O apadrinhamento é quando você chega, você escolhe uma pessoa que tem a ver com a sua vida,
né, que passou pelo que você passou, né? Você tem uma identificação, uma empatia muito forte. É essa pessoa que você escolhe para seguir essa caminhada nova com você, nessa nova jornada. Essa que está falando agora é uma dos muitos afilhados do Cardoso. Ela também aceitou conversar com a gente. Sou Juliana, uma alcoólatra em recuperação. Hoje em dia eu também sou madrinha de algumas pessoas e o que é mais importante para mim é o senso de responsabilidade. Eu não sou só responsável por mim, eu sou responsável por todas essas pessoas que eu estou apadrinhando. Evitar o primeiro gole fica muito mais longe, porque você tem que ser exemplo para outra pessoa, né? O exemplo não é uma das maneiras, é a única maneira de você ajudar outra pessoa. A Juliana explicou que essa iniciativa é muito antiga e consolidada. A Irmandade dos Alcoólicos Anônimos tem 87 anos e possui mais de 2 milhões de membros em 146 países. Os nossos cofundadores são Bill e Bob, né? Um trabalhava na Bolsa de Valores e o outro era médico, que era o Dr. Bob. Eles não se conheciam, um conheceu o outro através da ligação de telefone. Eles não conseguiam nenhum nem o outro ficar limpo. E quando um achou o outro pelo telefone, eles iam conversar 5 minutos, 10 minutos para ver onde que eles conseguiam ajuda. E a primeira ligação deles durou 3 horas. Né? Foram 3 horas no telefone, um conversando com o outro, e isso foi se repetindo a cada dia. Então eles perceberam que a partir do momento que tem mais um com o mesmo problema, eles conseguem se ajudar mutuamente. Hoje em dia, para representar esse fato que aconteceu há 87 anos atrás, a gente tem as fichas, né, que cada um recebe quando chega aqui e depois vai recebendo durante o seu tempo de sobriedade. E essas fichas lembram as fichas telefônicas que eles usavam no começo. Para se falar. Para se falar. Eu tive a oportunidade de assistir a uma reunião que não pode ser filmada por conta das regras da Irmandade. O que eu posso dizer é que foi um momento de muito respeito e cuidado com quem estava ali. Dificilmente eu vou me esquecer dessa experiência um dia. Quando você chega, né, você se apresenta, você é a pessoa mais importante que está aqui hoje, né, a reunião é inteira dedicada a essa pessoa que chega e a gente fala dos primeiros 3 passos, né, que o primeiro é você admitir que você não consegue mais, né, é você pedir ajuda, né, você admitir que você perdeu o domínio da sua vida. O segundo passo é você entender que de alguma maneira o poder superior possa te devolver a sanidade dentro das coisas que você já fez durante o alcoolismo, né? E o terceiro passo é quando você não consegue resolver as coisas, você entrega ela para esse poder superior. Então você tem que voltar a acreditar em você, voltar a acreditar em um poder superior e aí sim fazer o movimento de entregar o que você não consegue mudar. Esses são apenas 3 dos 36 princípios observados por quem decide participar do AA. São passos, tradições e conceitos que visam o bem-estar dos alcoólatras, da Irmandade e de quem o rodeia. E o que o senhor diria para alguém que está em casa assistindo e acha que não tem solução, que a vida não tem sentido como o senhor achava? O que o senhor diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa, faça uma experiência. Venha nos conhecer, faça-nos uma visita. Você não vai pagar nada. Você não vai preencher uma ficha. Ninguém quer saber seu nome completo, quanto ganha, onde trabalha, se é casado, se viúvo, desquitado, não importa. Para nós o que importa é se você tem a doença do alcoolismo, procure ajuda. Salve a sua vida e a vida da sua família. Qual dessas frases, assim, desses textos mais me tocou? Sincera e honestamente, de todo o meu coração, a oração da serenidade. Você podia recitar ela aqui pra gente? Posso. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Nossa, é emocionante, né? É forte, é forte. A luta diária, né? É. A luta diária. E muito legal a Maísa estar aqui, essa matéria da Maureen. A Maureen está aqui, tá, gente? Maureen, seja bem-vinda aqui ao Entre Família. Suza. Muita sensibilidade no seu material, eu achei incrível. E você falou uma frase que jamais me esquecerei do dia de hoje. Por quê? O que você viu lá nessa reunião que te tocou tanto?
Eu já tô enchendo aqui. Eu fui para fazer uma matéria como qualquer outra, né? Certo. E fui surpreendida, porque ali eu vi que todos nós temos uma dificuldade. E a deles é levada de uma maneira muito séria. Muito mesmo, assim. E nós somos de um ambiente religioso aqui, e às vezes a gente tem uma ideia de que algumas coisas existem apenas na religião, mas lá eu vi muito do que a gente acredita aqui, sem tocar na Bíblia, entendeu? Nós temos muito a aprender com eles, porque é um ambiente de muito respeito, de zero julgamento, e eu achei tudo muito lindo, assim, tudo muito... a doutora estava aqui falando, né, que é quase centenário aquilo que está ali, e eles levam aquelas literaturas e aqueles preceitos com muita seriedade desde quando foi fundado. Você Então, falou que foi lindo. Você falou que viu gente lá de terno, de chinelo, e naquele ambiente eles eram todos iguais. Todos, e uma coisa que me chamou muita atenção, além disso, né, de ter pessoas de vários tipos, vou repetir o que você disse para frisar mesmo as pessoas que talvez tenham medo de ir a um lugar como esse. Tinha um cara de terno, de meia idade, tinha uma pessoa jovem de chinelo e calção, tinha uma mulher, assim, com cara de quem tinha uma família, ou seja, eram muitas pessoas diferentes. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi as palavras de afirmação. Quando alguém está tendo o momento da palavra, né, que tem a roda e todo mundo fala. Então, coisas mínimas como, oi, meu nome é fulano, só por hoje, que é a saudação dele. Aí todo mundo fala, oi, fulano. Já começa o respeito aí. Enquanto ele está falando, tem essas palavras de afirmação que é muito bom. Você está aí contando a sua história? De novo, no momento ali coletivo, alguém do lado fala, é isso aí, muito bom, Parabéns. Orgulho de você, É que a gente tem uma parabéns. sociedade hoje que ela já está ouvindo você para te contrariar, né? Às vezes não mesmo para te julgar. Julgando. Aí eu te pergunto, uma das coisas que nós não tivemos oportunidade aqui, mas as palavras desse senhor me tocaram bastante e sempre, o que ele me colocou, que ele tinha um olhar diferente. Eu acho que os olhos são a janela da alma. E você estava de frente com ele, numa posição que eu não estava, né? O que você via, porque ele falou que aos 28, 29 anos e só aos 42, 43 que ele conseguiu vencer. São 15 anos de famílias destroçadas e muitas vezes nós carregamos isso no olhar. Mas ele falou assim que cuidava de pessoas e tal. Então, o que você sentiu a ver na janela da alma, que são o olhar desse senhor contando essa história e mostrando ali que mais um dia ele venceu? O que você sentiu? Eu senti paz. Era um senhor de bem de idade, né? Vamos fazer as contas. Ele vai receber a medalhinha dele de 30 anos sem bebê. Ai, que delícia. Agora esse ano, não sei que época, agora no finzinho do ano. Então, parou com 43, já tem 30. Ele não é uma pessoa jovem mais. 75. E eu até fiquei assustada, porque ele sentiu... Eu senti nele paz. Uma paz, assim... Uma fala muito tranquila e ele vai todos os dias. Todas as manhãs ele vai há 30 anos no AA. Às vezes não mais por ele, eu acredito que não seja mais por ele, mas pelos outros. E essa parceria toda, ela impacta em quem está participando e nos outros. Essa parceria, ela faz com que continue mais um dia sem bebê. Eles costumam dizer que assim, mata um leão por dia, né? Exato. Eles falam isso, a gente mata um leão por dia. Porque a vontade vai ter para a vida toda. É isso que ele falou. Porque imagina só, você tá, não sei, num casamento, numa festa, você vai sentar assim, o dependente químico sou eu. Tipo, no caso eu não bebo, mas assim, sou eu. Por que as pessoas que estão ao seu redor na mesma mesa vão se privar? Às vezes acontece isso na família, né? Quando a gente vai fazer uma orientação, a ideia é que se você tem um etilista crônico em casa, não precisa levar bebida lá para dentro, para você não dificultar o processo. Porque para alguns, logo que você oferece ajuda, ele aceita e vai. Alguns têm mais dificuldade, né? Por exemplo, na Irmandade de Narcóticos, o primeiro passo é admitir que você é impotente. Então, pensa você como ser humano, admitir que você errou, que você foi egoísta, sabe assim, é difícil. Quanto ser humano, isso é difícil. Olha que lindo, o segundo passo, eu venho acreditar que um poder maior que eu, que é um poder superior, pode me devolver a sanidade. Ele pode devolver quem eu sou. Mas para isso eu preciso fazer o quê no terceiro passo? Entregar e saber que ele existe. É uma coisa que se chama fé. Alguém que já viu Jesus, eu vejo na fé. Para alguém que já perdeu tudo na vida,
E foi interessante isso pra mim também. Eu não sabia que, na verdade, muitas coisas eu saí daquele dia muito assim. Eu queria conversar com alguém aquele dia. E isso me surpreendeu, que precisa haver uma fé para participar de todo esse processo. Precisa ter uma fé. Olha que interessante. Até isso é valorizado ali naquele momento. Mas eu queria pontuar também que no dia que eu estive lá, teve a entrega de uma ficha. E era de 1 mês. E parece, até eles me falaram, 1 mês é o mais difícil, porque parece, para você que está de fora é pouco, mas pra gente, eu acho que parece que é o pior, assim, tempo que tem. E tava a família. E aí passaram a palavra para a esposa. A filhinha não quis falar, mas a esposa falou e foi assim, de chorar. Ela falou assim, eu queria agradecer a vocês pelo que vocês estão fazendo por ele, agradecer ao meu marido que foi firme nessa e dizer para vocês que hoje eu tenho um marido de novo. E é bem... Isso me impactou muito, sabe? Nossa, demais. Eu imagino as emoções que você viveu, porque só de ouvir, né, você contando. E é o que a Maísa estava falando pra gente aqui, né? Você não... Você não trata, você não cuida de um paciente, né? Você cuida da rede toda, né? Porque quando você está tratando o paciente, mesmo que seja no serviço de atenção, é porque a gente chama de ambulatório. Por isso que eu falei que a internação é só em últimos casos. Porque no ambulatório também, você precisa ajudar os familiares, porque eles não têm obrigação de saber como lidar com isso. E mostrar para o outro de maneira sem ser ofensiva ou julgar que ele está fazendo alguma coisa inadequada, você precisa saber o que você está falando. Porque senão você acaba não ajudando, você prejudica mais, né? E a gente precisa devolver pessoas sãs. E para isso existem, sim, outros tratamentos, por exemplo, redução de danos, que a pessoa não fica abstêmia do dia para a noite, por isso que Narcóticos Anônimos prega a redução do dia para a noite, ou seja, você fica abstêmio de hoje para amanhã e não bebe nunca mais. Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, foi a reunião que ela foi. O A não trabalha com redução de danos. Exatamente. A redução de danos é oferecida dentro do quê? Do SUS. Né? Que a pessoa, não, hoje, tipo assim, eu não quero ser internado, mas eu não quero... Vamos ver, o que pode acontecer? Você diminui a bebida diariamente, semanalmente. Isso funciona? Funciona. É por isso que existem vários tipos de tratamento. Porque para cada um vai ser oferecido uma coisa de uma maneira. Certo. Então vai ter que saber fazer uma avaliação de quem está em casa, qual o grau de uso, você entendeu? O dia que usa, a quantidade de uso, via de administração de uso. Porque né, a gente não vai falar disso aqui, mas tem coisas que né, não é só para beber. Enfim, nós temos vários tipos de tratamento para vários tipos. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam atendidas, amadas, você entendeu? E oferecer ajuda dentro de casa não é fácil. É um atendimento personalizado, né, Maísa? Sim, sim. E tem que ser, né? Sim, porque você vai ouvir, porque cada um tem um motivo de uso. Certo. Né? E santo de casa não faz milagre, já ouviu? É assim que funciona, santo de casa não faz milagre. Porque a gente, profissionalmente, a gente vai ouvir algumas situações e nós não vamos poder repassar por uma questão de ética. Então, é por isso que a gente sabe qual vai ser o tratamento adequado, porque não vai ser só o serviço social. Então, vai ser um médico, um educador, vai ser o psicólogo, pode ser outros profissionais, educadores que vão estar envolvidos nesse processo. Uma rede. Por quê? Porque nós vamos atender essa filha, porque esse filho, de repente, pode estar apresentando no colégio alguma situação. Imagina, porque assim, emocionalmente é desgastante para os familiares. Sim, né? Porque, por exemplo, o álcool é depressor. Né? Então, se é mulher, normalmente chora, quebra, briga. O homem também, ele fica agressivo, a mulher também. Então, às vezes, tem outros transtornos correlacionados. Ou, às vezes, aconteceu na primeira infância algum tipo de abuso, alguma situação. Tudo isso, mas tem que ser levado em conta, né? A gente vai para o intervalo, eu imagino que você esteja aí bastante curioso para saber mais coisas, então continua ligadinho com a gente. Nós vamos despedir aqui da Maureen, agradecer a sua participação mais uma vez. Gente. Matéria sensacional, parabéns, muito Maureen. E a gente continua por aqui, na volta tem dinâmica. Tem uma dinâmica muito especial para ser uma ferramenta ativa aí na sua casa. É o conhecimento de como você vai ver a janelinha para poder ajudar. É uma bênção, tá? Então, ó, prepara a sua pergunta. Você que está passando por isso, olha, a gente vai ter um especialista. Faz um chazinho para ela aí, ó. Bolinho de fubá você está fazendo? Que bom. Bolinho de fubá com conhecimento, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, felizes de ter um tema que está ajudando tantas pessoas. Obrigado pela sua participação, tá? Já já a Maísa vai te ajudar, inclusive já já tem uma dinâmica para você ser uma rede de luz aí na sua casa. Agora, meu querido, você viu ali, né? O quanto reconhecer que existe algo maior que você, a espiritualidade.
eu quero oferecer alguém que transformou a vida de alguém que não merecia, que é a minha. E eu ainda estou em construção, tá? Eu digo que eu sou um subtreco de um subtroço, que se você focar em ver erro, você vai achar no Cris aqui. Eu nem mereço estar aqui nesse programa. Aí a gente chama de graça. O nome dele é Jesus. Esse que sim é um líder maravilhoso, que me deu uma família, me deu um filho. E você que luta com o vício do álcool, eu só tenho outra questão que eu luto também. Cada um tem uma luta. E o que a Mário falou é que esse Jesus, ele te equipara. E ele te abraça. E eu tenho aqui um guia prático muito especial, que é um presente. A gente não vai cobrar nada de você. Porque esse Jesus nos ensinou, né, ensinou até para os Anjos da Esperança, ensinos de Jesus. Esse mestre aqui, ele tem vários ensinos, é a sua Bíblia Sagrada. E aqui, nesse guia prático, você tem como ele lidou com a dor, como ele lidou com a morte, como ele lidou com tantas coisas. E é o maior presente que eu posso oferecer para você. Então, você que é uma rede de apoio, você que tem alguém dentro de casa, não está fácil, ele conhece o teu choro, tá? Eu não estou conseguindo te ver aqui, porque eu só consigo ver até essa câmera. Mas você não está aqui por acaso. Esse Jesus conhece você antes mesmo de você nascer. E esse mundo aqui não foi feito para você estar com seu marido aí caindo, cortando ou até complicando a sua vida. Ou para você agora, né, tá com o cheiro do álcool do corpo, se perguntando, eu não posso. Meu querido, ele te ama e ele quer te ajudar a dar a volta por cima. Amém? Esse Jesus é muito maior do que o ser humano, do que a tua luta e quer te ajudar. Vamos ligar agora para pedir? De graça, eu prometo para você que não vai ter um centavo na sua conta. Vai pelo correio de graça esse guia prático Ensinos de Jesus. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora, vai ter alguém que vai te atender, vai pegar os seus dados, separa já teu CPF, teu endereço para chegar pelo correio. Ah, Cris, eu vou ter que pagar o correio eu posso. Não, o correio já foi pago. Essa é uma rede Novo Tempo que tem o Anjos da Esperança para justamente enviar esse material de graça para a sua casa. 0 operadora 12 21 27 3121. Pode pedir pelo WhatsApp? Pode. Tira a foto agora aqui, ó, vai trocar o número, o WhatsApp está aqui, que é o 12 98244 4449. Fala assim, quero ensinos de Jesus do Entre Família. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas vou mandar um link para o seu WhatsApp, para você clicar aí no site, você faz o seu cadastro, tá bom? Não esqueça, esse Jesus, o impossível é só o começo. Ele tem um perfume muito grande, esse perfume já chegou no teu coração. Vai pedir coisa boa. Ele quer te dar a mão, né? E você pega na mão dele e qualquer batalha vai ser mais leve, né? Porque esse fardo é leve quando está com Cristo Jesus. E para dar continuidade nessa rede de apoio, agora que você já pediu o seu guia, nós temos uma dinâmica de como você vai lidar com seus familiares. Não é verdade, Suza? Bora lá! É verdade, verdadeira. Nós trazemos aqui nessa dinâmica com a nossa especialista 3 conceitos básicos de como você pode ser essa rede de apoio. Eu sei que não é fácil na hora do enfrentamento, talvez esses conceitos não ficam tão claros na sua mente, mas a gente vai trazer luz para que você faça uso aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, Maísa, vou tirar aqui e revelar a primeira situação, como deve ser esse diálogo, né? Essa rede de apoio. Tem a frase, não posso me responsabilizar por seus atos. Por que dizer a frase? O que ela significa? Eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Isso é amor exigente, né? Você não pode ser uma codependente, aceitar o que ele faz e o que ele faz de errado. Não existe nenhum culpado pelo uso do outro. Então, a mãe não é culpada pelo uso do filho, o pai não é culpado, né? A esposa não é culpada. Então, eu não vou ser codependente, eu não vou aceitar o que você faz na sua vida. Certo. Mas temos aqui uma outra frase, eu posso te ajudar. Até para estabelecer uma ordem. Oferecer ajuda é primordial, né? Então, assim, eu posso te ajudar. Primeiro que assim, olha, eu estou vendo que você não está dando conta. Você quer ajuda? E você pode procurar na saúde do seu município, né? Em linhas de ajuda, você pode jogar no Google Amor Exigente, Alanon, Naranon, e você não precisa ficar falando o dia todo a mesma coisa. Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Oferece ajuda, mostra que ela existe e vai falando em pontos que você vê que a pessoa consegue absorver o conteúdo. Senão também é desnecessário. Se a pessoa chegou de porra em casa, você continuar falando, ele não vai absorver nada. Absorver nada. Mas mostrar que você pode, você ama, eu estou aqui do seu lado, entendeu? Existe, tamo junto, existe uma saída, entendeu? Existe uma maneira de você ser amado se você melhorar. E eu tô aqui para te ajudar. Ah, que legal. Vamos revelar esse último, então? São conceitos básicos, gente, mas que faz tanta diferença. Ó,
Te admiro pelo seu esforço. Palavra de afirmação. Gente, tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é excesso, doce, comida, álcool, droga, tudo que é excesso faz mal. Então, assim, te admiro pelo seu esforço. Imagina que você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta muito, né? Infelizmente, tem sofrimento. Você vai deixar, você vai abrir mão de alguma coisa que, entre aspas, está fazendo bem para sua vida, para ele. Embora a pessoa, ele que eu digo quanto ser humano, mas assim, embora para ele ou para ela não esteja sendo ideal, para ele está fazendo relativamente bem, embora não esteja. Então, assim, cada passo que essa pessoa der, cada conquista, você mostra. Olha, que eu estou vendo, não está fácil, mas eu estou aqui. Parabéns pelo seu esforço, porque não é fácil. E você está do lado de alguém que você sabe que você pode contar e que a pessoa está te enxergando quanto pessoa, não quanto mais alguma coisa ali, alguém que está te vendo, te enxergando. Porque às vezes a gente olha e vê as pessoas. Ser enxergado é diferente. Né? Então, quando você enxerga o outro, você admite que ele está fazendo uma coisa boa para a vida dele, elogie. É a melhor coisa que você faz. Vamos conseguir juntos. Muito... A colocação que você faz, a maneira como você trata, ela é demais. Então, se você ligou a TV agora nesse momento, caiu aqui, é o seguinte, nós estamos aqui com 3 passos de como você pode ser uma rede de apoio para alguém que, de repente, é etilista aí na sua família, né? Faz, infelizmente, o uso do álcool e a ponto de se tornar um vício, né? Nós temos aqui 3 passos que você pode ajudar. Não posso me responsabilizar por seus atos, né? Não se tornar um codependente. Eu posso te ajudar, estou aqui. E admirar cada conquista, né? Validar aquele esforço que aquela pessoa está naquele momento, conseguindo aquele passinho, né? Muito legal, Maísa. Vamos voltar ali para nossa salinha e a gente vai chamar agora, né, Cris? O pessoal de casa, que eu sei que está participando, muita gente conectadinha. Eu acho que isso aqui agora, nesse programa, por exemplo, eu acho que a participação, ela sempre é muito importante, mas eu imagino agora quando muitas cidades não têm uma Maísa da vida, ou talvez um programa que fale disso. Então eu vejo que a sua participação é muito importante e às vezes a sua participação vai encorajar ou vai abraçar outras dores, porque as dores muitas vezes são bem parecidas. Então você na tela, participando do nosso Entre Família, e agora é a Ruth. Meu esposo Gilberto Berto bebe muito. Gilson Berto deve ser, né? Gilson Berto. Isso. Bebe muito e agora a minha filha Jéssica está indo no mesmo caminho. Eu tenho sofrido muito. A bebida tem destruído minha família. O que fazer, né? Uma esposa olhando a questão do marido. E aí você tem muita questão do exemplo, né? Da bebida dentro de casa. E às vezes até a própria revolta faz você cultivar o mesmo hábito. Você deve até saber dessa linha comportamental, né, Maísa? Sim. É assim, a reprodução dos atos. Né? E aí um não justifica o outro. Eu errar em cima do erro do outro é errar 2 vezes. Né? Mas talvez por ser adolescente, não ter experiência, não ter maturidade, não entende dessa maneira. Né? Então, assim, comece ajudando, se já foi oferecido ajuda para o adulto, que é o esposo no caso, e houve uma recusa, então a gente começa a ajudar a adolescente. Né? Nos municípios, a maioria dos municípios tem a saúde mental, tem pelo menos um psicólogo, tá, que pode atender essa adolescente, tá, no serviço de atenção chama CAPSI, tá? Se não tiver, procura Secretaria de Saúde do município, existe um profissional para isso. E aí, ajudando a filha, também vai ser uma maneira de ajudar esse esposo. Né? O que não pode fazer é assim, se de repente a menina não aceita, ou o esposo não aceita, ela busca ajuda para ela. Tá? Porque o que acontece? Quando você também entra no sistema de tratamento ambulatorial, você fortalece, né, as suas verdades e o que você não está dando conta. Então, você não precisa adoecer junto. E você não precisa abrir mão do outro. Você não vai sofrer e você não vai assumir a dor do outro, que a gente acabou de falar. Né? Então, assim, ela mostrando que existe... Né? Existe uma saída. A filha pode começar a acompanhar, porque ela vai ver que, olha, eu não vou sofrer mais por vocês. É uma decisão de vocês, então, assim, eu estou aqui para ajudar. Então, hoje, a pessoa mais importante da minha vida serei eu. Então, ela fazendo isso para a vida dela, ela vai mostrar que existe o caminho para os outros 2, caso eles não queiram. Para ele, o ideal é saúde mental adulto, que é o CAPS-AD, né? E para ela, CAPS-I. Entendeu? Ou algum profissional que ela possa conhecer, porque às vezes dentro de algumas igrejas as pessoas oferecem
esse tipo. Se a pessoa, eu ouço muito vocês comentando que de repente não quer se identificar também na saúde, de repente tem um parente, um conhecido, um vizinho não quer, Sim. existem grupos de apoio. Alanon, Naranon, eles não são voltados para religiões, são grupos anônimos, que foi até o que a moça que legal. foi. Não tem nenhuma religião, então assim, você pode procurar. E tem um grupo chamado Amor Exigente. Então isso dentro do Google, se você jogar lá, Naranon, Alanon, Amor Exigente, você encontra. Então assim, tem no país todo, tá? E às vezes tem até 0800 para você poder fazer. Então se tiver difícil para ajudar a filha e ajudar o esposo, faça por você. Que a rede é justamente essa. Quando eu vou atingir alguém no sentido de benfeitoria, eu acabo atingindo o outro também. Ai, Maísa, sensacional. Não sabia. Muito legal ter essa rede de apoio. É Ruth, né? Eu imagino que não seja fácil, até porque ela tem um conflito ali, né? Sim. Imagina, o pai e a mãe tá para educar, adolescente já não é fácil, mas as opiniões... E pensa que ninguém quer, né? Então, tipo assim, o pai bebe, mas agora ele tá com uma sensação de impotência, porque a filha também tá fazendo uso. Ele não se acha no direito, ele vai julgar, mas ela vai devolver o julgamento, porque ele faz também. Então, imagina, ali tem uma mãe com dois sentimentos, um de esposa e um de mãe, não quer errar em nenhuma das duas vertentes, entendeu? É importante, Ruth, que você saiba que você não é responsável por nenhum dos dois usos. Né? E nenhum dos dois também, nem o pai pelo uso ter colocado para a filha e vice-versa. Né? Eles têm situações que devem ser resolvidas, muito íntima deles, né? E você, como codependente, não pegue isso para você. Pegue apenas a ajuda. Né? E se nenhum dos dois quiserem, eu acredito muito que vendo você oferecer ajuda, eles também vão aceitar. No caso, você também é a pessoa mais interessada. Procure ajuda para você também. Gostei demais do que você disse. Com certeza ajudou você, viu, Ruth? Pela fé, eu creio. Vamos a mais uma interação, chegando aí de casa. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos lá, então. É a Raquel. Ela diz, oi, boa tarde, Raquel, seja bem-vinda. Tem um tio que após um término de um relacionamento começou a beber. O difícil é que ele não assume que é dependente. Acabou até perdendo o serviço. Saiu da igreja, virou outra pessoa. Aqui eu acho que a gente poderia falar de gatilhos. Fuga, né? Sim, fuga da realidade. Percebe que assim, as pessoas vão para o uso, independente da situação, ou da droga de preferência, justamente por não conseguir resolver conflitos. Né? O ser humano tem uma dificuldade com sentimentos. Né? Então, às vezes, para você é um problema gigante, para o outro não é, porque ele sabe lidar melhor com aquilo. Né? Então, por exemplo, às vezes não foi o amor que acabou, foi a posse dele não ter tido... Né? Tipo assim, olha, era um sentimento de posse que eu tinha. De repente, a pessoa ter saído da vida dele, ele se sentiu assim demasiadamente... Nossa, eu sou um inútil, eu não consegui segurar uma pessoa. Então, às vezes, é posse, não é sentimento de amor, não é dividir com o outro um sentimento. Né? Então, assim, a pessoa precisa começar a resolver o que ela tem de sentimento dentro dela, porque às vezes não é o sentimento que ela estava vivendo. Aquilo não era uma verdade. Né? Às vezes, assim, a gente não quer que os lares se percam, sabe assim, às vezes, tipo assim, vão se romper. A ideia não é essa. A ideia é o que você estava vivendo. Aquilo realmente era uma verdade ou só você está vivendo a verdade? Então, às vezes, existe uma vergonha, existe uma situação de impotência, né? Então, às vezes, e você não vai falar para o outro, você não vai contar para a família. Porque talvez venha a questão do quê? Do julgamento. E talvez nem ele saiba, né, Cris? Talvez Exatamente, ele não conhece o sentimento que ele está vivendo, entendeu? Então, ele se sente o quê? Perdido. E quem quer a fuga? O álcool, a bebida, entendeu? Então, a bebida faz com que ele perca realmente a noção de tempo, a noção de... É a fuga. Entendeu? Então, assim, na verdade, é ali, é o dia a dia, é oferecer. Dependendo da situação, eu disse que a internação é em último caso, mas às vezes ela é necessária. Porque às vezes existe um volume de uso diário muito grande, que a pessoa, exatamente, se coloca em risco e oferece risco às outras pessoas, que é a terceiros, que a gente chama. Então, às vezes, nessa condição, dá para intervir. Esse risco que você coloca a terceiros está relacionado à agressividade? Também. Sim, agressividade. Às vezes o que acontece é que pode existir uma comorbidade e às vezes dentro da família as pessoas desconhecerem, porque ninguém é obrigado a saber como é que funciona essa demanda do uso, entendeu? Da dependência química. Então é por isso que precisa buscar ajuda profissional. O bom da Maísa é que, como ela vive isso há muito tempo, nos traz a propriedade e serve o nosso telespectador de todos esses quesitos, né? Porque eu imagino a quantidade de famílias que já passaram. Então, vamos tirar suco dessa laranja aqui da Maísa e aproveitar para ajudar
o maior número de pessoas nessa tarde, né? Então vamos lá, mais uma pessoa aqui na nossa tela, chegando mais um caso para a gente aqui. Boa tarde, Sueli, seja bem-vinda, querida, obrigado por a sua participação. Na minha família existe uma alcoólatra que ficou 26 anos sem beber e sem fumar. Fez um tratamento em uma clínica e depois desse tempo voltou de novo aos 2 vícios. Aí, Sueli... Depois de 26 anos? Depois de 26 anos. Falar um pouquinho sobre um contexto que às vezes a gente viu algumas fichinhas ali, mas é sobre o sofrimento da recaída, né? Esse sofrimento, ele é grande, porque você conhece os 2 lados. O lado do uso e o lado da abstinência. Né? Então, quando a gente propõe um tratamento, por exemplo, para um etilista, a ideia é tratar a família toda. Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa ali dentro que precisa ser resolvida. Então, às vezes, assim, é só o outro que está doente, quando, na verdade, o contexto da doença está instalado na família toda. Disfuncional, né? Totalmente. Né? Então, o que a gente trata? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai para o tratamento para uma clínica, que a gente chama que é de último caso, ele teve todo um tratamento direcionado a ele. Com certeza, deveria ter sido, pelo menos, trabalhado os familiares também. Então, também teve um contexto para recaída. Né? Então, porque às vezes, assim, a gente vê muito, a pessoa está 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos sem usar, aí chega uma pessoa que a gente costuma dizer que são sem noção, nossa, mas ele está tanto tempo sem uso, não dá nada você tomar só uma dose comigo. Dá, porque ele é usuário crônico, o organismo pede. Então, um gole você não dá mais conta, você perde o controle. Entendeu? Então, na verdade, é um tratamento para a vida toda. Então, a questão da recaída tem sim um gatilho. Não sabemos qual é, ele sabe. Oferecer é a mesma coisa, oferecer ajuda, ele vai saber onde que está, não necessariamente o erro, mas onde é que está a dificuldade que precisa ser sanada. Às vezes, para ele, aparentemente, se ele ficou internado e teve esse tempo de abstinência, é bem interessante que ele procure um grupo de AA. Entendeu? Que não tenha necessidade nesse momento, a não ser que o uso seja tão crônico como da primeira vez. A internação, nesse caso, é viável. Do contrário, pedir ajuda para um profissional, que às vezes a reunião ou uma terapia funciona. Mas a gente fala bastante aqui na Novo Tempo sobre saúde, sobre qualidade de vida, né? A gente aborda sempre o estilo de vida saudável. Já vem aí o Vida e Saúde depois do Entre Família, né? Então o nosso telespectador está acostumado com isso. Pergunto para você, um estilo de vida mais saudável ajuda nesse processo, além de todo esse apoio, né, social, psicológico, ajuda essa pessoa a vencer? O que a gente costuma dizer? Sim, é fundamental. Né? Quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, saindo do uso, nós vamos pegar alguém totalmente desidratado, baixo peso, entendeu? Ele precisa... A ideia é quando a gente fala assim, vai substituir o álcool por quê? Por uma nova qualidade de vida. Então, vai ser o esporte, uma alimentação saudável, né? As pessoas, às vezes, falam assim para mim, nossa, mas às vezes eu vou num médico X, ele fala assim, olha, você pode tomar uma dose de vinho, um cálice todo final de tarde. A ideia do médico, ele não está querendo dizer para você, por exemplo, que você tem que ingerir álcool todos os dias. Ele quer dizer que o suco de uva sem ter álcool também vai ter o mesmo benefício, que a ideia é a substância da uva, e não necessariamente do álcool, né? Por isso que o pessoal... né? Então, assim, a qualidade de vida unida a uma alimentação saudável, com certeza a gente não tem a cura, mas a gente tem uma abstinência, assim, gigante. Muito legal. É por isso que as pessoas acabam ganhando peso, mas de maneira saudável, entendeu? Porque ele deixa de se alimentar. O alimento dele, o único, acaba sendo o álcool. Verdade. Mais uma vez, reforçando, né, Suzane, a importância dessa qualidade de vida que a gente coloca aqui para todos os casos. Então, você sempre tem a ganhar com a qualidade de vida, né? Então, até inclusive você que está nessa luta, saiba que você tomando esse passo, você vai usufruir, né, de uma vida esportiva, né, de respirar melhor, enfim, tudo melhora. Agora, a gente sabe e entende que a dor é algo forte, única, mas que ela tem conforto, com certeza, nesse processo de cura na sua rede aí. Tá chegando mais gente, Suzane, pra gente? Tá chegando. Bora lá, pode colocar aqui na tela. Quem tá chegando? Anônimo, seja bem-vindo. Sou uma alcoólatra em recuperação, como é referido no AA. Há 3 anos sem contato com álcool, resgatada por Deus no AA e há 1 ano convertida adventista do 7º dia.
Ah, que legal. Seja bem-vinda aqui ao Entre Família. Que bom ter esse relato tão bonito, né? Gente, olha, de verdade, assim, independente da maneira como essa pessoa consegue ficar sem uso, isso sempre me emociona. Porque é uma vitória. E não é uma, assim, a vitória dela é tão linda, sabe? Que assim, ela tá produzindo, ela tá se enxergando, entende? Olha que delícia falar, eu estou abstêmia, eu estou sem uso, eu estou vivendo. E, gente, olha só, ela tá vivendo com Deus. Isso foi apresentado para ela no AA. E ela manteve isso, ela sabe que com ele é possível. É um dia de cada vez, como passou aqui daquele rapaz, né? Mas um dia de cada vez e está funcionando, olha que lindo. E esse conceito é tão forte, Parabéns, né? parabéns. Só por hoje, funciona. E funciona. No final das orações eles falam isso, só por hoje, funciona. Não, e outra, eu fico imaginando alguém agora que não teve coragem de mandar uma mensagem. Ainda é tempo. Que está na luta, está complicada a coisa, e chegou essa mensagem dizendo assim, ó, 3 anos, né, que ela está ali abstêmia, e falando que encontrou Deus, uma nova vida. E a emoção da Maísa é de justamente ela poder se enxergar, porque você hoje não consegue nem se enxergar, porque... E é legal, né? Você vai se aproximar desse Deus, você vai saber quem é Ele, e automaticamente Ele vai dizer quem é você, e é muito legal. Chegando agora a participação na tela. Ah, é? Então recebi a informação da... Então, eu não sabia disso, tá? A produção que me avisou agora que justamente tem alguém que eu vou chamar por Tati, tá? Para não colocar todo o nome aqui. Não vamos colocar a localidade, vamos deixar assim, mas pode falar que é de Goiás? Então, assim, ó, Tati, não é por acaso que você está aqui, tá? Que você possa dar o primeiro passo. Aqui é só o começo. Não vou dizer para você que você não vai passar por problemas, não vai ser difícil, é uma luta. Mas se você tá de cara com a verdade, que é possível. E pelo que a produção falou, você falou assim, eu não aguento mais. Que bom que você já colocou que você não aguenta mais a situação. Deus tem um recado para você. Bora lá. Maísa, primeiro passo da Tati aqui de Goiás, conterrânea aqui da Suzane, vendo o nosso programa, encontrou agora. O que você diria para ela para dar esses primeiros passos? A produção está falando assim, olha, eu não aguento mais essa vida. Eu estou vendo esse programa, agora acabou de chegar uma mensagem anônima de alguém que está há 3 anos, conseguiu se reencontrar. O que você daria agora, olhando para ela? Nessa câmera, a Tati está em casa agora te vendo. Tati, o passo mais difícil você já deu, que é a aceitação. E entender que do seu jeito não é possível, não vai dar mais certo. Então, o mais difícil você fez. Segundo é se amar, é se perdoar por tudo que já aconteceu. E deixa que isso funcione na sua vida. Né? Então, hoje, que o álcool não faça mais parte dele. Você não precisa, o álcool não é mais opção na sua vida. E você tem uma rede de apoio, eu não sei quem está perto de você. Se é uma amiga, se é sua família, se é a igreja, né? Se é uma UBS, que é uma unidade básica de saúde. Procure ajuda. Ou então pega lá no Google qualquer número de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos e se ame. Continue, você vai vencer, eu não tenho nem dúvida disso. O passo mais difícil você já deu. E se quiser, você pega meu contato. A gente conversa depois, tá bom? Uau, meu Deus! Programaço. Que programa! Que demais! Eu quero agradecer muito a sua participação. Você vai ter que voltar aqui outro dia pra gente fazer um outro programa. Tá passando aqui no GC o contato da Casa Dia de Cosmópolis, que fica no interior de São Paulo, que é o trabalho que a Maísa desenvolve por lá nessa casa. É um trabalho fantástico, brilhante. Então, se você está precisando de ajuda, liga lá. E a Maísa tem uma equipe para te atender. Maísa, obrigada demais, viu? Imagina. Imagina, a ideia é que, assim, que a gente possa atingir ou chegar no maior número de pessoas. É uma doença que traz muita dor, infelizmente, mas que não é impossível de vencer. E se a gente não conseguir fazer com que um etilista se recupere, a gente precisa fazer com que as pessoas que estejam à volta dele sintam-se amadas e protegidas de alguma maneira, né? Você cumpriu com esse propósito aqui. Cris, obrigada. Até amanhã. Férias em família. Eita, amanhã às 3 horas da tarde, tá? E outra, a gente espera. Procura ajuda, tá? Você vai vencer. Verdade. Depois conta pra gente como é que tá. Dia a dia. Manda recado pra gente aqui. Juntinho com Entre Família. Beijo, tchau, Tati. Tchau. Tati, tamo junto. Tchau, tchau.